Olá, começamos agora a aula de resolução de questões de assuntos que são frequentemente cobrados nas provas para o cargo de guarda municipal. E nessa aula iremos resolver questões abordando a Constituição Federal de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Iremos resolver questões também do Estatuto Geral das Guardas Municipais, também do Estatuto da Pessoa Idosa, do Estatuto do Desarmamento, da Lei Maria da Penha e também da Lei de Abuso de Autoridade. E todos esses assuntos, pessoal, foram cobrados pelo edital da banca RBO para o concurso da Guarda Municipal da cidade de Cotia, no estado de São Paulo. E antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar aqui a dica de apostila que vem com a preparação completa, formatada conforme o edital da banca RBO. Essa apostila é tanto para o cargo de guarda municipal feminino quanto para o cargo de guarda municipal masculino, tá? E ela vem abordando os conhecimentos de língua portuguesa, de matemática e todos os conhecimentos específicos pedidos pela banca RBO. Essa apostila ela pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso. E no momento que este vídeo está sendo postado, a apostila está na pré-venda. E por isso está com um desconto que se você adquirir com essa antecipação, você ganhará um desconto, né? E a apostila estará disponível no dia 5 de fevereiro, tá? Numa segunda-feira. E aí, a partir dessa data, você já terá acesso à apostila e poderá fazer seus estudos. O link de acesso para essa apostila está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E agora vamos passar diretamente para a aula de hoje. E aí começamos a nossa resolução de questões com a questão número 1, que é uma questão aplicada pela Banca Vunesp, a questão atual do ano de 2023, para a Prefeitura de Palmas, no estado do Tocantins, né, para o cargo de guarda metropolitano. E aí a questão diz o seguinte, que o Estatuto Geral das Guardas Municipais prevê. Então a gente vai tratar da Lei número 13.022, né, o Estatuto Geral, a Lei número 13.022 de 2014 e o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E aí a letra A diz o seguinte, que o uso ostensivo da força como princípio de atuação, que o Estatuto Geral das Guardas Municipais prevê o uso ostensivo da força como princípio de atuação. Vamos diretamente à letra da lei, a Lei número 13.022 de 2014, no Estatuto Geral das Guardas Municipais, que a gente vê aqui, que são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, e aqui a gente já vê, aqui no inciso 5, o uso progressivo da força, tá? Então, é o uso progressivo da força e não o uso ostensivo da força. Portanto, está errada a alternativa A. A gente elimina a alternativa A porque está em desacordo com o que é dito no Estatuto Geral das Guardas Municipais. A letra B diz que o Estatuto Geral das Guardas prevê autorização para porte de armas de fogo às guardas municipais. Para verificarmos essa alternativa, vamos diretamente à letra da lei. Aqui no site do Planalto, na Lei 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, o artigo 16 diz que aos guardas municipais é autorizado o porte de armas de fogo conforme previsto em lei. É exatamente o que diz a alternativa, né? Está correto, está previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais a autorização para o porte de armas de fogo, portanto, está correta a letra B. Vamos verificar as demais alternativas. Que dizia a letra C que o Estatuto Geral das Guardas Municipais prevê a subordinação das guardas municipais ao presidente da Câmara de Vereadores, né? Ao presidente da Câmara de Vereadores do município. Está incorreta essa alternativa, pessoal. A gente volta ao Estatuto Geral das Guardas Municipais e aqui a gente vem no artigo 6º, que diz o seguinte. Aqui no artigo 6º diz que o município pode criar por lei sua própria guarda municipal e o parágrafo único diz que a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. O chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito da cidade, né? O prefeito do município, e não o presidente da Câmara de Vereadores. Portanto, está errada a alternativa C.
A alternativa D diz o seguinte, que a utilização recíproca dos serviços de guarda municipal por municípios próximos mediante consórcio público. Então, a gente vai agora ao artigo 8º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que diz que os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Então, o Estatuto prevê que os municípios limítrofes podem, através do consórcio público, utilizar o serviço da Guarda Municipal de forma compartilhada. Porém, precisam ser municípios limítrofes, que fazem limite, que fazem divisa. E não apenas precisam ser municípios próximos, como diz a alternativa. Portanto, a alternativa está errada, tá? Pois para haver a possibilidade de usar o serviço da Guarda Municipal de forma compartilhada, é necessário que os municípios sejam limítrofes e não apenas próximos. Portanto, a alternativa D está incorreta. E aí, então, a alternativa correta para a questão número 1 é mesmo a alternativa B. A questão número 2 é uma questão da Banca Consulpan, aplicada no ano de 2022 para a Prefeitura de Irauçuba, no estado do Ceará, para o cargo de guarda municipal. A questão diz o seguinte, que assinale a alternativa que indica os requisitos básicos para a investidura em cargo público de guarda municipal. Mais uma questão envolvendo o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Tá? Aqui fala os requisitos básicos para a investidura no cargo de guarda municipal. E aí damos continuidade. A letra A diz o seguinte, que dentre os requisitos básicos para investidura em cargo de guarda municipal, está ser brasileiro nato, não sendo admitida de brasileiro naturalizado. Para verificarmos, pessoal, a gente vai diretamente à letra da lei, novamente, a Lei 13.022, para a gente verificar lá no artigo 10, a gente vai verificar aqui os requisitos básicos para investidura em cargo público de guarda municipal. Então, logo no inciso 1, a gente vê aqui que é requisito básico para investir no cargo de guarda municipal ter nacionalidade brasileira. E não faz nenhuma distinção quanto a ser nato ou naturalizado, tá? Porque nato, o brasileiro nato é o brasileiro que tem a nacionalidade brasileira desde que nasceu. E o naturalizado adquiriu a nacionalidade brasileira posteriormente, Então, não faz nenhuma distinção, portanto, a letra A está errada. O brasileiro naturalizado, ele também pode ser guarda municipal. Portanto, a gente já elimina a letra A. A letra B diz que para investir no cargo de guarda municipal tem que ter nível superior completo de escolaridade. Está incorreto, a gente vai ver aqui nos requisitos, que o cargo de guarda municipal exige como requisito básico apenas o nível médio, o nível médio completo de escolaridade, não o nível superior. Portanto, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C diz que para investir no cargo de guarda municipal é requisito básico aptidão física, mental e psicológica. E aí voltamos ao artigo 10 e aqui a gente vê que é requisito mínimo para investidor em cargo de guarda municipal aptidão física, mental e psicológica, no inciso 6 do artigo 10. Portanto, está correta a afirmação que faz a letra C. Então, a gente já marca a alternativa C como alternativa correta. E a letra D dizia que é requisito básico para investidura no cargo de guarda municipal ter idade superior a 21 anos. Está incorreta, a idade mínima para investidura no cargo de guarda municipal, como podemos ver aqui no inciso 5 do artigo 10, é de 18 anos e não 21 anos. E, portanto, a alternativa E também estaria incorreta. A alternativa D também está incorreta e a resposta correta para a questão número 2 é mesmo a letra C. Passamos então para a questão número 3, é uma questão aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2022 para a Prefeitura de Osasco, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Civil Municipal.
É uma questão que diz o seguinte, que considere o seguinte caso hipotético. Astrômio foi surpreendido pela polícia militar portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Astrômio é reincidente específico neste crime. Então, a gente está tratando aqui de porte ilegal, né? Que ele está portando a arma de fogo sem autorização. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E nesse caso ele é reincidente. Então a gente já tem duas informações importantes. E aí o enunciado continua dizendo que diante da situação e nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que Astrômio cometeu. Então a gente está tratando do Estatuto do Desarmamento. E aí a gente está abordando essa situação que eu já citei. E aí a letra A diz que Astrômio cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena será aumentada de metade em razão da residência específica. A letra B diz que um crime comum previsto no Código Penal, não havendo qualquer previsão de aumento de pena na hipótese de reincidência. A letra C, crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que possui a qualificadora da residência específica. E a letra D, possui a qualificadora da residência específica. E a letra E, um crime comum previsto no Código Penal, cuja pena será aumentada de metade em razão da residência específica. Então, nessa questão, nós temos a seguinte situação. O Astrômio, que é o personagem, né, da questão, ele foi pego pela polícia portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização, né, e ele é reincidente nesse crime. Armas de uso permitido, pessoal, são armas que não são de uso restrito, né, a determinados órgãos, como órgãos de segurança, né, órgãos de segurança pública, e, portanto, são armas acessíveis à população em geral. Porém, é necessário que o cidadão tenha o porte de armas legalizado, né, e no caso do Astrômio, ele não tinha. E, além disso, o Astrômio ele era reincidente no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E aí a gente vai ver aqui no Estatuto do Desarmamento, diretamente no site do Planalto, o Estatuto do Desarmamento diz o seguinte, que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e aí o artigo 14, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. E aí vai ter uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E aí a gente vai ter um agravante aqui no artigo 20, que diz que nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16 e 17 e 18, a pena será aumentada da metade se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, a gente viu lá no artigo 14 que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime, né? E aqui a gente vê no artigo 20, aqui no inciso 2º, que a pena é aumentada, né, da metade devido à reincidência nesse crime. Então, temos como alternativa correta a letra A. O crime de porte, a conduta de Astrômio, né, que foi pego aí portando arma de fogo de uso permitido sem autorização, né, e ele é reincidente nesse crime. Então, a conduta de Astrômio, ele cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena será aumentada da metade em razão da reincidência específica nesse crime. Portanto, a alternativa correta para a questão é a letra A. A gente já assinala aqui. As demais estão incorretas porque a gente já encontrou a alternativa A como alternativa correta para esse caso. A questão número 4 é uma questão da banca Vunesp também, no ano de 2020, para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo, para o cargo de guarda municipal.
E aqui diz o seguinte, que nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso, os crimes definidos no Estatuto do Idoso, e aí a letra A, então a gente está tratando do Estatuto do Idoso, né? Que depois, né, o ano da aplicação da questão em 2020, porém depois sofreu uma alteração, né? Agora se chama Estatuto da Pessoa Idosa. E aí a letra A dizia o seguinte, que os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal privada. A letra B, exigem o ajuizamento de queixa-crime. A letra C, dependem da representação do idoso. A letra D, dependem da representação dos familiares do idoso. E a letra E, são de ação penal pública incondicionada. Para resolvermos, a gente vai diretamente ao Estatuto do Idoso, né, a Lei nº 10.741, e aqui na parte que fala dos crimes, né, aqui no artigo 95, a gente tem que os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não aplicando, né, os artigos 181 e 182 do Código Penal. Portanto, os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, né? Ou seja, é uma ação que ela é titularizada pelo Ministério Público, né? E não precisa de manifestação de terceiros ou da vítima, né? Do idoso. Portanto, os crimes definidos no Estatuto da Pessoa Idosa são de ação pública incondicionada, não precisa de representação de ninguém. O próprio Ministério Público vai ser o titular nesse caso aí. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Os crimes cometidos contra a pessoa idosa são de ação penal pública incondicionada. Não precisa de representação de ninguém. A questão número 5, portanto, a alternativa correta é a letra E, né, da questão número 4. A questão número 5, pessoal, é uma questão da banca Consulpan aplicada no ano de 2022 para a Prefeitura de Irauçuba, no estado do Ceará, para o cargo de guarda municipal. O enunciado da questão diz que sobre o Estatuto da Pessoa Idosa assinale a alternativa correta. Mais uma questão tratando do Estatuto da Pessoa Idosa. A letra A diz que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade. Para verificarmos essa afirmação, a gente vai diretamente ao começo da lei, né? O artigo 1º aqui do Estatuto da Pessoa Idosa, aqui no site do Planalto. E aqui o artigo 1º já diz que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, é considerado a pessoa idosa, né? A pessoa que tenha a partir de 60 anos de idade, e não 65 anos, como diz aqui a questão, a alternativa A. Portanto, a alternativa A está incorreta, porque diz 65 anos, e o Estatuto da Pessoa Idosa ele é destinado a regular os direitos das pessoas a partir de 60 anos de idade. A letra B diz que o Estatuto da Pessoa Idosa, né, sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, a garantia de prioridade conferida à pessoa idosa compreende a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Para verificarmos, a gente vai novamente ao Estatuto da Pessoa Idosa, e aqui no artigo 3º, fala aqui no parágrafo 1º do artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, fala sobre a garantia de prioridade. E aí diz que a garantia de prioridade compreende. É uma garantia de prioridade que a pessoa idosa tem direito, né? E aí o inciso 9 diz que é garantia de prioridade a pessoa idosa a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Portanto, está correta a afirmação, a pessoa idosa tem sim, né, dentre as prioridades garantidas, a pessoa idosa, através do Estatuto da Pessoa Idosa, está previsto como garantia de prioridade o recebimento da restituição do imposto de renda. Portanto, a letra B está correta. A letra C
diz que, entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 85 anos, atendendo-se necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Para verificarmos a afirmação da letra C, a gente vai novamente ao Estatuto da Pessoa Idosa, agora aqui no parágrafo 2º do artigo 3º, que diz que entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Então, entre as pessoas idosas, né, entre os idosos, há um grupo, né, que possui prioridade especial entre outros idosos, que são os idosos a partir de 80 anos, como diz aqui o parágrafo 2º, né? Pessoas a partir de 80 anos que têm prioridade sobre outros idosos, tá? Portanto, essa prioridade especial é garantida a idosos a partir de 80 anos e não de 85 anos, como diz a alternativa C. Portanto, a alternativa C está incorreta. A garantia, né, de prioridade especial sobre outros idosos é garantida a pessoas com 80 anos e não 85 a partir dos 80 anos, né, e não a partir dos 85 anos, como diz a alternativa C. A letra D diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito individual, o qual é assegurado em grande medida pelo envio de requerimentos à administração pública. Para verificarmos, a gente vai ao artigo 8º aqui do Estatuto da Pessoa Idosa, que, no capítulo que fala do direito à vida, e o artigo 8º diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Portanto, é um direito social, pessoal. Né? O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, e aqui a alternativa diz que é um direito individual e, portanto, aí a gente já elimina também a letra D. E, portanto, a alternativa correta para essa questão número 5 é a letra B, tá? Letra B de bola. E aí passamos então para a questão número 6, que é uma questão aplicada aí no ano de 2023 pelo Instituto Access, aí para a Prefeitura de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, né, para o cargo de Guarda Civil Metropolitano. Também é uma questão bem recente. E aí o enunciado da questão diz que, com base na Lei número 11.340, Lei número 11.340 de 2006, em relação à mulher, essa Lei 11.340 de 2006 é a Lei Maria da Penha, tá? Em relação à mulher, a violência é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, denomina-se violência. Letra A, física. Letra B, moral. Letra C, psicológica. Letra D, sexual. E a letra E, patrimonial. Então, a questão elenca, pessoal, uma série de situações, né, onde a mulher sofre violência e essas situações se enquadram numa determinada forma de violência tratada na Lei Maria da Penha. E a questão quer saber qual forma de violência é essa, né? Ela elencou uma série de situações, agora ela quer saber a tipificação de violência. Qual violência é essa que essa mulher está sofrendo? Né? Para resolvermos essa questão, a gente vai ao artigo 7 da Lei Maria da Penha, ao 7º artigo da Lei Maria da Penha, para verificarmos. E aí passamos direto aqui para o site do Planalto na Lei número 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E aqui a gente tem a descrição, pessoal, das formas de violência, né? E aqui a gente tem, logo no inciso 2º, a violência psicológica, que ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da sua autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento,
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação. Portanto, é exatamente o que diz aqui o enunciado da questão, e aqui a gente está tratando de violência psicológica. Portanto, a alternativa correta, a forma de violência que trata o enunciado da questão, é violência psicológica determinado pela Lei Maria da Penha. A alternativa correta é a letra C. Passamos então para a questão número 7, uma questão aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2023 para a Prefeitura de Palmas, no estado do Tocantins, para o cargo de guarda metropolitano. E aí, o enunciado da questão diz que nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente é correto afirmar que. Então, agora a gente vai tratar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, a Lei nº 8.069 de 1990. E a alternativa A diz que a criança é pessoa de até 12 anos de idade e o adolescente a que for maior de 12 até 18 anos de idade. Então, a gente vai ao artigo 2º, aqui no começo do ECA, que diz que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de idade. Portanto, está errada a afirmação da letra A, né? Porque considera-se criança a pessoa que tem até 12 anos incompletos, né? Porque a partir do momento que já completou 12 anos, aí já é considerado adolescente. Então, 12 anos de idade incompletos é considerado criança. 12 anos já completos é considerado adolescente. E aí, a alternativa está errada por conta disso. A letra B diz que, excepcionalmente, quando é evidenciado o interesse social, o Estatuto da Criança e do Adolescente aplicar-se-á às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Para verificarmos, a gente volta ao ECA, só que agora no parágrafo único do artigo 2º, aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, pessoal, vai ser aplicado excepcionalmente o que está disposto no ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, mas não é quando é evidenciado o interesse social, como diz aqui a questão. Eu vou usar um exemplo de um adolescente que comete um ato infracional, tá? Só que ele passa para a maioridade e ele está entre 18 e 21 anos, né? Então ele vai responder como menor de idade, porque o ato infracional foi cometido quando ele ainda era menor de idade. Então, nesse caso, pessoal, vai ser aplicado as sanções do ECA, mesmo ele tendo entre 18 e 21 anos, porque o ato infracional, nesse exemplo que eu estou usando, foi cometido quando ele ainda era menor de idade. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou usando, vai ser aplicado excepcionalmente o ECA para a pessoa que tem entre 18 e 21 anos. Só que não é por conta de ter evidenciado o interesse social, como diz a alternativa B. E, portanto, a alternativa B está errada. Passamos então para a letra C, que diz que o Conselho Tutelar, órgão jurisdicional, tem por competência aplicar medidas protetivas e socioeducativas às crianças e adolescentes que praticaram ato infracional. A gente vai, pessoal, voltar ao ECA, aqui na parte que fala do Conselho Tutelar, e aqui a gente tem a definição que Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, né? Diferentemente do que diz a alternativa, que diz que é um órgão jurisdicional. Portanto, já
A alternativa já comete o primeiro erro, né? E não cabe, pessoal, ao Conselho Tutelar aplicar as medidas socioeducativas, né, a um adolescente que, por exemplo, cometeu um ato infracional. A função do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. E, portanto, a alternativa está errada. A gente elimina a letra C também. A definição aqui do Conselho Tutelar das competências está errada. A letra D diz que os crimes cometidos contra crianças e adolescentes não se aplicam às previsões da Lei nº 9.099 de 95, independentemente da pena prevista. Portanto, a gente volta ao ECA, agora aqui no artigo 226, aqui no parágrafo 1º, que diz que os crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica, né, a Lei nº 9.099 de 95. Então, a Lei nº 9.099 de 95 é a lei que trata dos juizados especiais, né, que vai tratar aí de infrações penais de menor potencial ofensivo, onde o réu faz um acordo, né, e ele cumpre a sua pena com o pagamento de multa, a prestação de serviços à comunidade, por exemplo. Este tipo de pena não está prevista, né, na lei número... Esse tipo de pena prevista na lei número 9.099 de 95, não se aplica aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente. E, portanto, a afirmação que faz a letra D, que não se aplica o que está previsto na Lei nº 9.099 de 95, nos casos dos crimes cometidos contra a criança e adolescente, está correto, então, a afirmação. Não se aplica aos crimes cometidos contra criança e adolescente as disposições da Lei nº 9.099 de 95. Portanto, a alternativa correta é mesmo a letra D, da questão número 7. Passamos para a questão número 8, uma questão da banca Consupan, no ano de 2022, para a Prefeitura de Irauçuba, no estado do Ceará, para o cargo de guarda municipal. E aí o enunciado da questão diz que sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. E aí a letra A diz que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele que tem entre 12 e 21 anos de idade. Está errada a afirmação, né? Como a gente já viu aqui no ECA, sim, criança é considerado aquela pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, só que adolescente, pessoal, é considerado aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade, não 12 e 21 anos de idade, como diz a alternativa, né? E, portanto, a alternativa A está incorreta, porque fala que é de 12 a 21 anos é considerado adolescente, quando na verdade é de 12 a 18. A letra B diz que é assegurado à criança e ao adolescente a garantia da prioridade, da qual compreende a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Para verificarmos, a gente vai ao artigo 4º, diretamente na letra da lei do ECA, aqui onde fala aqui, né, das prioridades, né, das garantias, e aqui no parágrafo único diz que a garantia de prioridade compreende, e aqui o item B, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Portanto, está correta a letra B. É previsto no artigo 4º do ECA, no parágrafo único, no item B, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública para a criança e o adolescente. Portanto, está compreendido dentro da garantia de prioridade a precedência de receber atendimento aí nos serviços públicos ou de relevância pública. Portanto, está correta a afirmação que faz a letra B. A letra C diz o seguinte, que é exigido que o poder público, por meio de suas instituições, propicie condições adequadas para o aleitamento materno, entretanto, tal exigência não se aplica ao setor privado. Está errada a afirmação, né, pessoal? Como a gente vai ver aqui no artigo 9,
como a gente vai ver aqui no artigo 9º, pessoal, que o poder público, né, o artigo 9º do ECA, que diz que o poder público, as instituições e os empregadores, né, propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, não somente as instituições públicas, mas também as instituições do setor privado, né, deverão propiciar condições adequadas para o aleitamento materno, né, e, portanto, a alternativa C está incorreta. Não somente as instituições públicas, mas também as instituições privadas deverão propiciar condições adequadas para o aleitamento materno. A letra D diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante efetivação das políticas sociais públicas repressivas associadas ao desenvolvimento. E aqui eu vou destacar essa palavra repressivas, porque é ela que torna a alternativa incorreta, né? A gente volta lá no ECA, agora a gente vai ao artigo 7º aqui do ECA, que diz que a criança e o adolescente têm direito à vida, à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Portanto, não são políticas repressivas, né, como diz a alternativa, e sim políticas públicas que asseguram o bom desenvolvimento da criança, né, e do adolescente, e, portanto, a alternativa está incorreta. Não são políticas sociais públicas repressivas. Portanto, a alternativa correta para a questão número 8 é mesmo a letra B. A questão número 9 é uma questão aplicada no ano de 2019 para a Prefeitura de Valinhos, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de guarda civil municipal. O enunciado da questão diz que, segundo o texto expresso da Constituição Federal, então a gente está tratando aqui de Constituição Federal, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas conforme dispuser a lei. E aqui, ao policiamento repressivo, limitado ao território do município, ao patrulhamento das vias públicas, das rodovias e das escolas municipais. A letra C, ao policiamento ostensivo, ao combate ao crime e à preservação da ordem pública. A letra D, a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens do município. E a letra E, a proteção de bens, serviços e instalações do município. E aqui, então, a gente vai procurar, pessoal, aquilo que é dito na Constituição Federal, né, o que está disposto na Constituição Federal sobre a finalidade, né, para que vai ser criado aí as guardas municipais. Aquilo que está disposto no artigo 144 da Constituição Federal, que a gente vai conferir agora. E aqui estamos diretamente na letra da lei da Constituição Federal, e aqui o parágrafo 8º do artigo 144 diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, a finalidade, né, da criação da Guarda Municipal pelos municípios, segundo a Constituição Federal, é para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Essa é a finalidade da criação da Guarda Municipal e, portanto, a alternativa correta é a letra E. A Guarda Municipal deverá ser criada conforme está na Constituição, pelos municípios, né? Deverá ser criada pelos municípios para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Portanto, a alternativa correta é a letra I. Agora passamos para a última questão da aula de hoje, que é uma questão aplicada pela Banca CESP no ano de 2023 para a Prefeitura de Boa Vista, no estado de Roraima, aí para o cargo de guarda municipal. O enunciado da questão diz que, conforme previsão expressa na Lei nº 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade constitui crime de abuso de autoridade a conduta de.
Então, a gente está tratando aqui da lei número 13.869, que é a lei de abuso de autoridade, tá? Então, a gente vai procurar aquilo que é um crime, né? É um crime de abuso de autoridade. Aquela conduta que é configurada crime de abuso de autoridade prevista pela Lei nº 3.869 de 2019. A letra A diz que inserir dados falsos em bancos de dados da administração pública para obter vantagem ilícita. Bom, essa conduta descrita pela alternativa A não é um crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, não constitui um crime de abuso de autoridade. Está previsto no Código Penal, aqui no artigo 313-A, e aí é um crime de inserção de dados falsos, né, em sistemas de informações, tá? Vocês podem acompanhar aí através do Código Penal. Não é uma conduta prevista na Lei de Abuso de Autoridade como crime de abuso de autoridade, e sim inserção de dados falsos em sistemas de informações previsto pelo Código Penal. Portanto, a alternativa A está incorreta. A letra B diz que patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à celebração de contrato. Esse crime, pessoal, está previsto no Código Penal, tá? E é descrito como advocacia administrativa, é o artigo 321 do Código Penal, tá? Você pode conferir, é o crime de advocacia administrativa e, portanto, está errada a afirmação, tá? A letra B está errada. Não constitui crime de abuso de autoridade, e sim é um crime previsto no Código Penal como advocacia administrativa. A letra C diz que constitui crime de abuso de autoridade a conduta de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas. Essa alternativa, pessoal, a gente vai conferir. A gente vai diretamente agora à lei de abuso de autoridade, a gente passa para a lei de abuso de autoridade, aqui no artigo 22, a gente vai ver que invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, né, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou as suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, aí vai ter a pena, está previsto na lei de abuso de autoridade, né, a pena aqui de detenção, né, de 1 a 4 anos e multa. E aqui no parágrafo 1º do artigo 22 diz que incorre na mesma pena prevista no caput deste artigo quem, e aqui o inciso 3, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Portanto, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar entre 21 e as 5 horas da manhã configura abuso de autoridade. Crime de abuso de autoridade está previsto pela Lei de Abuso de Autoridade. Portanto, essa é a resposta correta, né? Aqui, para essa questão número 10, a letra C de casa. E aí vamos ver o que dizia a letra D. Diz que representar por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o souber inocente. Então, aqui nesse caso, a pessoa denuncia sabendo da inocência do denunciado, né? Sabendo que o denunciado é inocente. E, portanto, aí constitui o crime previsto no Código Penal como denunciação caluniosa, né? Está aqui no artigo 339 no Código Penal, o crime descrito como denunciação caluniosa, não é abuso de autoridade, tá? Portanto, a alternativa correta para essa questão número 10, a última questão da aula de hoje, é mesmo a letra C de casa. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa aula lhe ajudou nos seus estudos, eu peço que deixe o seu gostei, né, aí no vídeo. Também se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.